Evangelho de Jesus segundo escreveu São Lucas, capítulo 24, e o versículo de número 10. Quem encontrou, diga glória a Deus. Glória a Deus! Essa é a palavra do Senhor. Estas eram Maria Madalena e Joana Maria, mãe de Tiago, e as outras mulheres que estavam com elas, que contaram essas coisas aos apóstolos. Versículo 12. E as palavras delas lhe pareciam como delírio, e não as creram nela. Parafraseando esse texto, eu quero ler ainda no livro de Atos, capítulo 2, e o versículo de número 4. Por gentileza, Atos, capítulo 2, e o versículo de número 4. Você que encontrou, diga aleluia. Você que não encontrou, redobre sua atenção para ganharmos tempo. Diz assim, Atos capítulo 2, versículo 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. A igreja da glória a Deus. Levanta o seu dedo de profeta, por gentileza, com carinho e respeito, aponta para alguém do seu lado e diga para ele: o fenômeno. Glossolalia. Diga mais uma vez: o fenômeno. Glossolalia. Pergunta para ele: o que é isso, irmão? Diga: não sabe. Diga: já vamos descobrir. Feche, sente agradecendo a Deus, louvando a Deus, dando glória ao Todo-Poderoso essa noite. Quando eu abro a Bíblia aqui, nesses 3 versículos, eu me recordo de Jesus já terminando a sua missão. Porque a missão de Jesus, ou o ministério de Jesus, é classificado, é somado da seguinte forma: o primeiro ano é considerado o ano da inauguração do seu ministério. O segundo ano é considerado o ano da popularidade do seu ministério. E o terceiro ano é considerado o ano da oposição do ministério de Jesus. Jesus já estava no ano da oposição do seu ministério, quando ele termina de cear e começa a motivar os discípulos a refletir acerca do que haveria de suceder. E ele deixa bem claro que todos o haveriam de o abandonar como ovelha que fica sem pastor. Mas Pedro, tomando a palavra, disse: Senhor, todos podem te negar, mas eu de maneira nenhuma te deixarei. Jesus olha para ele e diz: antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. Ao terminar esse diálogo, Jesus caminha para um lugar onde ele tinha mais intimidade ou um pouco de privacidade, que era o jardim do Getsemane. E ele adentra esse jardim aonde vai ocorrer a sua prisão, que é o primeiro ponto que eu gostaria de destacar aqui. Ele adentra exatamente com seus 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, e ele chama eles para a oração. E quando ele chama eles para a oração, ele abre a sua alma dizendo: ficai-vos aqui, velai comigo um pouco. Ele diz exatamente dessa forma: a minha alma está angustiada até a morte. O que eu acho interessante é que esse lado emocional ele abre para seus discípulos. Porém, depois que os discípulos estão ali já quase cochilando e dormindo, ele se afasta dos seus discípulos, porque a sua missão não era só física, a sua missão era espiritual. Se fosse só física, bastaria ele contar aos seus discípulos, eles o consolariam ou continuariam orando com ele e seria um ponto final. Só que a missão não era só física, era espiritual e estava aquém dos discípulos. E quando ele se afasta dos discípulos, a oração dele é intensa e ele fala: se possível, passa de mim este cálice. Ele estava pedindo para Deus o livramento da cruz, estava pedindo para livrar ele da crucificação. Esta era a oração dele. Só que o que eu acho interessante é que Deus não livra ele da prova, não livra ele da cruz. A Bíblia diz lá na frente que um anjo descia do céu e o confortava. Não sei se você veio aqui receber uma palavra de conforto, mas eu lamento te dizer que Deus não vai tirar dessa prova. Deus não vai tirar você dessa dificuldade, pelo contrário, Ele vai fazer você vencedor dessa prova. Ele vai fazer você triunfar no meio dessa prova. Deus não tira a prova do seu Filho Jesus, mas o conforta,
o anima para ele vencer e cumprir a sua missão. Depois que ele termina a oração, ele volta para os seus discípulos, encontra eles dormindo, os anima, e a Bíblia diz que os salteadores adentram o jardim do Getsemane como traidor e o prendem, e levam ele agora para a casa do sumo sacerdote. E Pedro vai seguindo Jesus de longe. Quando chega no portão da casa do sumo sacerdote, alguém reconhece Pedro e fala: você parece com o Galileu. Ele nega pela primeira vez. Quando se adentra à noite, ele fica próximo do pátio e alguém vê ele conversando e diz: você fala igual o Galileu. E ele nega pela segunda vez. Já no crepúsculo da manhã, ele tentando se aquecer na fogueira, alguém reconhece ele pela terceira vez e ele nega então pela terceira vez. E quando ele nega pela terceira vez, a Bíblia diz que o galo canta. A Bíblia diz que o galo canta. Eu abro um parênteses aqui para fazer a seguinte informação ou a seguinte observação. A palavra canto do galo, ela foi mal traduzida. No original, canto do galo quer dizer galicinho, que quer dizer toque de trombeta. Quando os atalaias ou quando os guardas da segurança trocavam de turno, eles tocavam a trombeta. E isso foi mal traduzido para nós e entenderam assim como o canto do galo, mas na verdade é galicinho, que quer dizer toque de trombeta. Então quando Pedro ouve o toque da trombeta, ele se lembra das palavras de Jesus: procura um lugar para chorar, porque todos aqueles que, embora escorreguem no tomate, embora pequem, embora entristeça o Espírito Santo, se for homem e mulher corajosa para se arrepender, Deus é poderoso para perdoar. Lá no mundo, lá fora, dizem que é vergonhoso para o homem chorar. Lá fora dizem que os super-heróis são aqueles super-astros de Hollywood. Só que não, a verdadeira mulher, o verdadeiro homem é aquele que busca arrependimento, que busca perdão da parte de Deus. Quem escolhe o pecado tem que suportar a consequência, mas aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia de Deus. A Bíblia diz que Pedro chorou e por isso recebeu misericórdia de Deus. A Bíblia diz que levam Jesus para o Sinédrio, que era a assembleia aonde os judeus julgavam as causas religiosas, e eles estão procurando alguém para levantar um falso testemunho, para enfim poder crucificar Jesus. Até que alguém se levanta e diz: não precisa de falso testemunho. E as autoridades judaicas perguntam por quê, e a pessoa justifica dizendo: eu estava do lado do templo quando este homem se levantou e disse: eu derrubo esse templo e levanto ele em 3 dias. A Bíblia diz que o sumo sacerdote rasga sua roupa e declara Jesus culpado. Por quê? Porque no dia de Esdra, no capítulo 6, a Bíblia diz que houve uma determinação. Qual era a determinação, pregador? Baixar um decreto a fim de que toda pessoa que diz respeitar-se o templo, blasfemasse contra o templo, essa pessoa deveria sofrer essa sentença. As autoridades iam na casa dessa pessoa, despegavam o telhado, arrancava a viga que sustentava o telhado, trazia, colocava sobre os seus ombros para ele arrastar pela via dolorosa, para servir de exemplo para todas as outras pessoas. Só que uma pergunta pairou ao meu coração, porque aqui a pessoa deveria ter casa, e a pergunta que até hoje galga nos nossos corações é se de fato Jesus tinha casa. Porque alguém aprendeu aí com alguma igreja por aí que prega a teologia da desgraça, a teologia da pobreza, que Jesus era homem órfão e não tinha onde reclinar a cabeça. Pegaram e sentaram em cima desse versículo e colocam o nosso Jesus como pobre e miserável. Só que se você olhar para a Bíblia Sagrada e olhar para a cultura dos judeus, você vai perceber que todas as vezes que levantava um rabino em Israel, e quando alguém reconhecia esse rabino, era costume de alguém reconhecer, lhe dar presentes. E a Bíblia diz em Mateus capítulo 2 que os magos vieram do Oriente trazendo o melhor que ele possuía.
depois. E a Bíblia confirma que as mulheres sentavam aos pés do nosso mestre para aprender. A mulher pode até profetizar, pode até ser profetisa, pode até ter sonho, revelação, pode até dizer que tem autoridade, mas ainda eu creio que a melhor mulher de Deus é aquela que senta ainda para aprender, é aquela que senta para aprender com o mestre. A cultura continua confirmando que alguém que era um rabino, ou que era confirmado como uma autoridade, essa pessoa ganhava presentes, ganhava casa, ganhava ouro, ganhava prata. E Jesus, eu creio que ele ganhou casa, porque no livro de Mateus capítulo 13 a Bíblia diz: e Jesus, saindo da sua casa, foi para a região do lago. Então eu acredito que Jesus tinha casa. Então as autoridades rasgam as suas vestes, declara Jesus culpado, manda as autoridades na casa dele, destelha o telhado, arranca a viga que sustentava o telhado, trazem sobre o seu ombro para ele, puxando pela via dolorosa de Jerusalém. Aqui eu começo a destacar o segundo ponto dessa ministração: primeiro, a prisão; segundo, a crucificação. Para que a crucificação fosse confirmada, tiveram que levar Jesus para Pilatos, porque Pilatos é que executava as sentenças civis dentro de Jerusalém. E quando levam Jesus para Pilatos, a Bíblia diz que Pilatos olha Jesus de longe, não enxerga nenhuma mancha, nenhuma falha, e percebe que o entregaram por pura inveja, porque quem quer te matar, ele só está procurando uma falha, só está procurando uma deficiência sua. Mas eu falo debaixo do sangue de Jesus. Quem foi lavado está justificado no sangue do Todo-Poderoso. Estão perdendo tempo procurando falha em você. A Bíblia diz que quando trazem Jesus, Pilatos manda dar uma quarentena de Jesus. E você conhece a história, para ver se os judeus, se eles tinham algum temor, ou se surgia no seu coração alguma piedade. O seu corpo se abre naquelas quarentenas, mas os judeus não se movem. O seu coração não surge temor e não surge amor e nem piedade. Mas naquele dia Pilatos se lembra que havia uma possibilidade de colocar escolha. Então ele coloca Barrabás e coloca Jesus. E ele pede para o povo escolher: a quem vocês querem que nós liberamos hoje? Jesus, chamado o Cristo Nazareno, ou o Barrabás? E o povo agora até então não tinha uma opinião, mas as autoridades judaicas saem no meio do povo e eles cutucam a multidão dizendo: crucifica Jesus e liberte Barrabás, crucifica Jesus e liberte Barrabás. E Pilatos pergunta: e o que se fará do sangue desse homem? E o povo grita que o sangue dele caia sobre nós. Olha para cá, porque isso é sério. Por causa das palavras do povo, mais de 6 milhões morreram judeus na mão de Hitler por causa dessas palavras, porque o povo falou que o sangue dele caia sobre nós, porque a palavra tem poder. O que você diz pode acontecer, o que você fala pode acontecer na tua vida, o que você diz pode acontecer na vida do teu irmão. Eu me lembro de quando eu era adolescente, eu vivia olhando para os grandes pregadores e eu falava: eu nunca vou pregar, eu nunca vou alcançar isso, eu nunca vou ter oportunidade. Até um dia que pela madrugada Deus me repreendeu e disse: se você ficar dizendo que você nunca vai ser, você nunca será. Eu mudei as palavras e comecei a dizer: eu sou pregador, eu sou vencedor, eu vou vencer, eu vou alcançar. A palavra tem poder. O que você diz pode acontecer, o que você falar, isso pode acontecer na sua vida. Coloca a sua mão para cima, com gentileza. Coloca no ombro do irmão direito e a mão esquerda no ombro do irmão da esquerda.
suas mãos e decreta a crucificação de Jesus. Trazem então aquela viga, coloca sobre os seus ombros, e ele vai puxando pela viga dolorosa, até que chega no Gólgota. Quando chega no Gólgota, ele é levantado no meio de dois ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. O da esquerda está dizendo: se tu és o Cristo, desce da cruz e salva-nos. Só que o da direita está dizendo: ele nada fez, mas nós fizemos, e por isso estamos aqui pagando. E o pedido dele é inusitado, porque ele olha para Jesus e diz: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Irmãos, até o dia de hoje nós pregamos que esse bandido foi para o céu, mas ele não foi, porque bandido não vai entrar lá, mulher leviana não vai entrar lá, quem fala da vida dos outros não vai entrar lá, quem passa cheque sem fundo não vai entrar lá. Então para onde esse bandido foi, pregador? Quando ele fala: lembra-te de mim quando entrares no teu reino, ele está se arrependendo, ele está pedindo perdão. Então ele já não é mais bandido, ele já é agora alguém arrependido. Levanta a mão, porque tem perdão de Deus para a tua vida, tem perdão para a tua casa, tem perdão para a tua família. Eu não sei o que você fez, não quero saber quantas vezes você tropeçou, não me importa se está com o pé na igreja todo mundo. Deus tem perdão para você essa noite. Tem perdão, tem perdão, tem perdão de Deus para a tua vida. Crê nisso, glorifica. Crê nisso, exalte. Aleluia. Olha para cá. Jesus está crucificado. E enquanto ele está crucificado, 4 sinais acontecem enquanto ele está crucificado. Primeiro, a treva sobre as terras. Do meio-dia às 3 da tarde, há trevas. Eu falei com Deus, um dia tem 24 horas. E essas trevas duraram menos de um dia, menos de um período, porque foi do meio-dia às 3 da tarde. E Deus respondeu ao meu coração: está vendo essas trevas, filho, que foi curta? É assim na vida do meu povo. Toda prova, toda dificuldade, ela não vai ser eterna na sua vida. É só um período de tempo, vai passar. Não, eu vou falar até você da glória. Esse desemprego vai passar, essa enfermidade vai passar, o filho das drogas vai passar. Vai passar esse período difícil, vai passar. Aguenta, suporta, porque é só um período de tempo. A segunda coisa que acontece enquanto ele está crucificado, a Bíblia Sagrada nos informa que há um terremoto. Só que esse terremoto não é provocado pelo choque das placas tectônicas, porque as placas tectônicas, quando se tocam, há um terremoto. E quando há um terremoto natural, vira um verdadeiro caos. As casas vêm abaixo, carros de um lado para o outro. Só que o que eu acho interessante é que quando esse terremoto passa, as 3 cruzes ficam intactas, elas não caem ao chão. Por quê? Porque não era um terremoto natural, era um terremoto santo. E a Bíblia diz que quando esse terremoto passa, a tumba dos santos se abre, ele se levanta e entra dentro da cidade, anunciando o Todo-Poderoso. Levanta a mão direita, levanta, segura ela levantada, segura. Quando o terremoto de Deus passa na igreja, não é para você cair, não é para você entristecer, não é para você se abater, é para você se levantar na presença dele. É Deus te exaltando, é Deus te dando vitória, é Deus abrindo tumba, é Deus fechando sepultura, é Deus prosperando. E eu quero profetizar que esse terremoto vai passar aqui nessa noite, vai passar na sua vida e vai começar a estremecer lá na sua casa, na sua vida. Você crê nisso? Diga glória a Deus. Esse terremoto vai levantar a sua vida com tanta autoridade, com tanta unção, que você vai notar a diferença, que alguma coisa está
acontece? Enquanto ele está crucificado, o véu do templo se rasga. E quando o véu do templo se rasga, nós aprendemos desde a primeira série da escola dominical que quando o véu se rasga, era Deus dando acesso ao seu povo, à sua presença. Não temos mais impedimento, não temos mais agora, não temos que passar mais por ninguém, temos acesso diretamente com o Santo dos Santos. Só que você se esqueceu de aprender uma coisa: lá no Santo dos Santos ficava a Arca da Aliança. Só que a Arca da Aliança ela se perdeu muito tempos atrás. A história diz que há duas versões acerca da arca. A primeira é que Nabucodonosor levou ela para a Babilônia e escondeu ela para usar como troféu. A segunda é que Jeremias encontra ela, esconde ela para ninguém usar como troféu. Só que isso não importa, porque quando Deus rasga o véu, Deus estava falando para todo mundo: olha para dentro do Santo dos Santos, olha para dentro do Santo dos Santos. A arca que representava a minha presença não está mais lá, está na onda do pregador, está em Nova Olímpia, na vida de cada um. Quem tem a presença, levante a mão. Quem tem a arca, levante a mão para adorar. Quem tem a presença, já fecha o olho e recebe. Feche seus olhos, segure a tua mão levantada, eu vou ministrar. Fechado os seus olhos. Só quem tem essa presença, só quem tem essa presença, já seja curado agora, já seja tocado agora. Recebe essa presença, recebe essa presença. Está no seu coração, está na sua vida. A célula do teu corpo hoje vai se renovar. Hoje Deus sepulta todo o plano de Satanás. Vai na glória, está difícil. Vai na glória, está difícil. Eu vou deixar você na glória. Eu vou deixar você na glória. Meu Deus está dizendo que aqui tem presença. Tem presença. Tem presença. Levanta a mão, quem te abre a boca e dá glória. Só quem tem. A presença está passando aqui, está passando. Está passando, tem arca ali, ó. Tem arca de Deus, tem arca. Tem presença. Ministério sem presença não vai longe. Ensino sem presença não vai longe. Ministério sem presença não vai longe. Só que eu louvo a Deus que aqui tem presença de Deus. Tem presença de Deus. Tem graça de Deus sobre a tua vida. O último sinal que aconteceu enquanto Jesus estava crucificado, o centurião que estava ali olha todos os sinais, vê todos os sinais e diz: realmente este homem era filho de Deus. Ele estava reconhecendo a divindade de Jesus. Só que para ele reconhecer, Jesus teve que estar crucificado. Eu sou de um tempo que ainda não tinha psicologia com essa grandeza que se tem hoje. Então o espírito de inferioridade era comum à vista de alguns. E eu passei por isso. E eu olhava para os cantores e pregadores e falava: meu Deus, eu nunca vou ser desse jeito. Só que Deus não quer você do jeito de ninguém, Deus quer você do seu jeito. Deus te escolheu do teu jeito, na tua maluquice. Ninguém é igual. Ninguém tem personalidade igual. Ninguém adora igual. Uns pulam, outros saltam, outros dançam. Outro fica quietinho, adorando só em pensamento. Não tem problema, você está na presença de Deus. Seja você.
Ele teve que ser crucificado. Diga comigo, crucificado. Jesus só foi reconhecido como Filho de Deus depois que estava crucificado. Eu ficava bravo quando eu ia pregar nas igrejas e as pessoas falavam: esse cara não prega nada, gelado, sem fogo, gelo, parecendo um cubo de gelo. Eu ficava bravo e me esforçava da melhor maneira que podia, até o dia que Deus me revelou essa palavra. Jesus só foi reconhecido como Filho de Deus quando estava crucificado. Agora eu não fico bravo mais. Quer falar que eu sofri, fale. Me crucifica mais, apedreje mais, fale mais, porque quanto mais apedreja, quanto mais fala, eu vou entender que eu sou filho dele, que quem chamou foi ele. Olha para quem está do teu lado e fala: deixa que te crucifique, fala, deixa que fala de você, deixa que apedrejar. Quanto mais fala, é mais sinal de Deus. Jesus entrega seu espírito ao Pai e vem a óbito e é sepultado na sepultura. Primeiro a prisão, segundo a crucificação, agora a ressurreição. Ele é sepultado. Enquanto ele é sepultado, a Bíblia diz que Jesus foi ao inferno. Diga comigo, foi ao inferno. Olha para cá, porque isso aqui é uma aula. Todo mundo faz um teatro, pastor, desse texto aqui. Dá show, volta a chamar um monte de ator. Mas o simples ninguém fala. Porque quando Jesus foi no inferno, ele não foi para pregar para o espírito mortos. Porque morreu é só no dia do julgamento. Não tem nada de pregar para espírito em prisão. Quando Pedro disse que Jesus desceu lá para pregar em espírito em prisão, ele foi proclamar a sua vitória. Só isso. Por quê? Porque no Antigo Testamento, quem morria sem Deus ia para o Hades, que era de um lado, no meio um grande abismo, e do outro lado o seio de Abraão. Para onde iam quem morria acreditando no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó? E como Jesus está indo para o céu, ele faz a primeira missão, ele desce nas partes mais baixas. Mas não é para roubar a chave de Satanás, porque ele não tem chave de canto nenhum. Não é para arrancar a dente dele, nem desbandelar ele, nada disso. O diabo é derrotado antes da fundação do mundo e ponto final. Ele desce lá só para fazer isso aqui, para pegar o seio de Abraão, que era o lugar onde estavam os salvos, que morreram acreditando no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele pega o seio de Abraão e vai subindo agora para o céu. Vai subindo para o céu. Coloca os santos debaixo do trono de Deus. Para quem é pregador, para dizer para você hoje que todo santo que morre hoje não desce, já sobe para a presença. Até a sua morte Jesus aperfeiçoou. Até a morte do crente ficou charmosa, porque você não desce mais, você sobe. E Deus está dizendo que tem crente que vai subir hoje na presença dele, vai ganhar degrau de vitória, vai subir no ministério, vai crescer na empresa. Ele está pronto para ressuscitar. As Marias vão lá no túmulo agora. As Marias, cheguei no texto que eu li. E quando elas vão no túmulo, a primeira coisa que elas encontram, a pedra removida. E o anjo sentado em cima da pedra. O anjo olha para as mulheres e diz: o que procurais entre os mortos daquele que vive? Retorne para os discípulos, diz que ele vai ao encontro de vós para a Galileia. Quando as mulheres voltam correndo, anuncia que Jesus ressuscitou. A Bíblia diz que os discípulos tiveram ela como alguém que estava delirando, porque a palavra da mulher não valia muita coisa. Deveria chamar 3 homens à sua presença, tirar julgamento para ver se eles estavam falando a verdade. É isso que Pedro e João vão fazer. Corre no túmulo, olha, a Bíblia diz que João é mais ousado, entra no túmulo, vê que só ficou as vestes de Jesus, volta correndo e diz: elas não estão malucas, elas não estão doidas, elas estão falando a verdade. Ele ressuscitou.
chamou criança, porque a partir de hoje não vai faltar esposo para você, não vai faltar mensagem na tua boca. A maior mensagem é essa: Ele vive, Ele vive. Aonde Ele está vivo? Deixa eu ver. Aonde Ele está vivo? Ele está vivo na tua casa, está vivo no teu ministério, está vivo, está vivo, está vivo, está vivo. Deus não deixou criança ir lá, Deus não deixou irmãos ir lá, mas deixou as mulheres ir lá. Mulheres de Deus, a maior verdade foi manifestada primeiro através de vocês. Não, eu vou repetir de novo. Em muitos lugares por aí só dá mulheres, já não tem homens. Deus já sabia de tudo isso. Deus colocou a maior verdade do planeta Terra na boca das mulheres. Leva essa verdade para teu esposo, para tua casa, para tua terra, para o teu lar. Mais uma vez as mulheres levantam a mão. Procura alguém do teu lado, coloca a mão no ombro dele. O irmão faça isso, o jovem faça isso, o adolescente faça isso. Diga para ele: tem uma verdade na tua boca. Ele vive, Ele vive. Se Ele der glória, Deus vai falando para ele. Se Ele não abrir a boca, fala. Ele vive. Ele vive. Ele vive. Ele vive. O Deus vivo está aqui nesta madrugada. O Deus vivo está indo ressuscitar o teu filho. O Deus vivo está indo abrir porta para você. O Deus vivo está entrando com solução no teu problema. O Deus vivo está aqui esta noite. Eu vejo o Deus vivo na face de cada crente aqui nesta noite. Enquanto você adora o nome dele, Deus vai aparecendo cada vez mais na tua vida. O Deus vivo, levanta a mão, levanta, fechando os olhos, fechando os olhos, fechando os olhos. Erga a mão bem alto, bem alto. Deus, aonde houver uma mão levantada de alguém que acredita no Deus vivo, manifesta a sua presença na vida dele agora. Alguns vão dar glória, outros vão falar em línguas estranhas, outros vão cair arrebatados, outros vão pular, outros vão dançar a presença do Eterno. Levante a mão, segura ela, segura, adorando, 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 segura, segura, segura. Segura a mão levantada. Segura! Fechar os seus olhos. Segure a mão lá em cima. Passa aqui, Deus vivo. Passa aqui. Passa aqui, Deus vivo. Passa. Passa seu toque de cura. Passa seu toque de cura. Passa seu toque de cura. Passa com céu, com graça, com libertação, com alegria. Eu vou contar até 3. Você que está disposto a receber, vai dando lugar aí. É um e você da glória, da glória, da glória, da glória, da glória, da glória, é dois. E o teu corpo não reajeita, você não suporta. Vai dando glória, vai dando glória, vai dando glória, vai dando glória.
Ele fica 40 dias na terra, até que encontra os discípulos na região do Monte das Oliveiras, e ele é assunto aos céus, prometendo retornar. Mas ele manda para os discípulos dizer: ficar em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Diga comigo: revestido de poder. Primeira prisão, diga comigo: prisão. Segundo, crucificação, diga comigo: crucificação. Terceiro, ressurreição, diga ressurreição. Quarto, descida do Espírito Santo, diga descida do Espírito Santo. Olha para quem está do seu lado e diga: prepare. Diga: hoje você vai falar uma língua diferente. Chega de falar da vida dos outros. Chega de usar a língua para ficar fofocando. Chega de usar a língua para ficar batendo papo. Chegou a hora de falar a língua do céu. Chegou a hora de falar a língua da cidade santa. Quem está disposto, fica de pé. Quem tem coragem, quem quer o céu aberto, fica de pé. Sueli, por favor, se prepara o louvor. Pega na mão do seu lado, por gentileza. De todos, fecha o corredor, mãos a mãos, o corredor, fecha o corredor. Olha para cá que eu fecho a mensagem agora. Olha para cá. A Bíblia diz em Atos capítulo 2 que quando o Espírito Santo desce, todos foram cheios do Espírito Santo. Diga comigo: todos foram cheios do Espírito Santo. Olha para cá, pegando a mão de quem está do seu lado. Segura a mão dele, segura, olha para cá. Ser cheio do Espírito Santo é uma coisa, ser batizado no Espírito Santo é outra coisa. Todos, quando levantam a sua mão aceitando a Cristo, são cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. Oh, aleluia! Agora, quando você é batizado no Espírito Santo, aí é diferente. Marcos, corre aqui. Corre aqui. Marcos. Olha pra cá. Vou dar um exemplo. Quando dizer Deus, aleluia! tira o seu presente por gentileza. Tá fofinho igual eu? Pode tirar. Olha pra cá. Os espíritos vão entender. Quando você aceita Jesus, você é cheio do Espírito Santo, representado por essa camiseta. Cheio do Espírito Santo, diga: cheio do Espírito Santo. Olha pro brother do seu lado e diga: quando você aceita Jesus, você é cheio do Espírito Santo. Todos são cheios do Espírito Santo. Ok? Ok, pro brother? Ok, diga ok. Mas quando você recebe o poder do Espírito Santo, é selado no Espírito Santo. Deus, aleluia! É uma força mais do céu sobre você, ó. Tá entendendo por que você não queria vir, mas o Espírito Santo pegou na mão e te trouxe? É força dobrada do céu. É força dobrada do céu. Tá entendendo nada? Na casa vai quebrando porque você não parou? Porque tem força do céu para a tua vida. O ministério de vocês. Eu podia pregar uma outra mensagem eloquente de fogo e poder, mais objetiva. Só que Deus falou: edifica o meu povo com a minha palavra. Porque eles precisam de porção dobrada do meu espírito. O pregador mesmo que vai fazer o fogo no final, nós vamos edificar. Tem hoje línguas estranhas para o povo de Deus. Não, eu vou te explicar para encerrar. Vai encerrar. No Antigo Testamento, o Espírito Santo descia, cumpria a obra e voltava. Descia, cumpria a obra e voltava para o Pai. No Novo Testamento eles vão ter que acabar com essa brincadeira. Porque selo é algo que você sela, não pode tirar. Quando ele dá o Espírito Santo, as línguas estranhas é um selo, é a chave que Deus tranca o Espírito Santo dentro de você. E quando alguém recebe o Espírito Santo, fala em línguas do céu, Deus está falando: daí ele não sai mais. Daí o Espírito Santo não sai mais. Quantos aqui são batizados no Espírito Santo? Levanta a sua mão. Deus seja glorificado. Quantos aqui querem ser renovados? Levanta a sua mão. Deus seja
línguas estranhas. Vai renovar tua força. Nari na taça. Se prepara. Porque vocês não vão sentir mais fadiga. Vocês não vão sentir mais cansaço mental, emocional. Pedradas atirando vocês não vão sentir. Porque a força de Deus dobra hoje sobre a vida de vocês. Quando eu disser 3, a série começa. Segure a mão de quem está do seu lado, levante a mão dele. Aleluia. Segura bem forte. Eu volto aqui uma outra oportunidade para trazer uma mensagem de fogo. Mas eu creio que essa mensagem vai ficar queimando no coração. Muita gente que precisava de força para vir aqui hoje. Líderes que não queriam que você viesse aqui. Gente que colocou barreira no teu caminho para você não vir aqui. Mas Deus falou, eu pego na mão desse